Meu amigo vascaíno, o Vasco avança para ter o seu estádio liberado. Inclusive, já existe data para que o estádio possa ser entregue aí com condições de público para o Vasco da Gama. A gente vai falar muito aí sobre esse processo de interdição de São Januário. Iremos abordar a situação envolvendo o jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Fluminense, situação que ainda segue em aberto. Há muitas pessoas dizendo aí que o jogo está marcado para a volta redonda e não é bem assim dessa forma. E a gente vai falar muito aqui também sobre Vasco da Gama e Bahia, time definido aí, o jogo decisivo amanhã em Salvador. Eu peço a você a gentileza, você que não é inscrito aqui no nosso canal, nos conceda a honra, nos conceda uma oportunidade, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliação do nosso conteúdo e ativem o sininho. Bora começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Bahia. O Vasco finaliza sua preparação hoje para o jogo contra a equipe do Bahia, jogo que acontece amanhã, domingão, às 18h30. E, Laureano, aonde que essa partida será transmitida? No Premier e no Sport TV. O Vasco busca sua primeira vitória jogando fora de casa sob o comando técnico aí do Ramon Dias. E é um jogo muito difícil para o Vasco da Gama. O Bahia que tem um aproveitamento de 50% jogando em Salvador. O Bahia, como mandante, disputou 30 pontos na competição e conquistou 15. O Vasco da Gama terá aí o desfalque de Zé Gabriel, martelo batido. O Jair será o substituto aí do Zé Gabriel. Estimamos sorte aí para o Jair. A gente, no entanto, vai ter o retorno aí do nosso Léo Pelé e a estreia do Paê, tá? Porque ficou resolvido e o Paê deverá ficar como opção no banco de reservas, certo? O Vasco deve começar com o Serginho Kosovo, certo? Aos poucos, o Ramon Dias vai soltando aí o francês. Bom, a equipe do Vasco da Gama, Léo Jardim, Bambu, Medel, Pelé, Piton, Jair, Prachedes, Paulinho, Serginho Kosovo, Opaí, Peck e Vegete. Feito? Bom, sobre a situação aí do julgamento, a interdição de São Januário. Muita atenção. A informação que chega pela parte da manhã é que até terça-feira, o Vasco vai conseguir a liberação do estádio de São Januário através de um acordo com o Ministério Público, através do TAC, certo? O Vasco vai apresentar a proposta do termo de ajuste de conduta já na segunda-feira. O Vasco não tinha enviado ainda por conta da situação envolvendo lá as catracas. O Vasco finalizou todo o processo aí de reconhecimento facial e de biometria, correto? Vai entregar a situação para o Ministério Público e até terça-feira essa situação deverá ser homologada. Uma vez o TAC sendo homologado, o processo aí envolvendo a interdição de São Januário será automaticamente extinto, certo? A título de conhecimento, lembrando, o Vasco da Gama também propôs uma ação no STF, que está lá nas mãos do Gilmar Mendes, e ontem o Vasco impetrou um recurso no STJ.
E, meus amigos, com relação a Vasco e Fluminense, pelo fato do Vasco da Gama ter como meta resolver essa situação até terça-feira, é prematuro dizer que o jogo do Vasco da Gama contra o Fluminense será efetivamente em Volta Redonda ou no Engenhão, tá? O Vasco vai ter até o dia 16 para resolver essa situação. Até lá, o Vasco busca esse acordo com o MP. A prioridade do Vasco da Gama é que esse jogo seja no estádio de São Januário. Inclusive, o Vasco já reuniu-se com o JEP, certo? Um batalhão especial aí da Polícia Militar que atua nos estádios de futebol, porque existe aí um impedimento do JEP para que o Vasco não coloque os jogos, os clássicos em São Januário. O Vasco está demovendo essa ideia da Polícia Militar aí e a tendência é que o Vasco tenha tempo hábil para poder colocar esse jogo do Fluminense em São Januário, tá? Essa partida não está descartada de ser em São Januário, o pessoal já dizendo aí que efetivamente será em Volta Redonda. Não é bem assim. Então, pelo menos a gente tem uma previsão para que essa situação seja resolvida. Deverá ser resolvida mais tardar na terça-feira e o Vasco da Gama vai ficar livre aí da maior injustiça da história do futebol brasileiro, com certeza. Que é esse impedimento, por conta de uma decisão preconceituosa, da gente mandar os nossos jogos no nosso estádio, o belíssimo São Januário. Amanhã, lembrando, tem festa lá na Barreira para a gente ver o jogo do Vasco da Gama. E olha, vai ser uma festa muito bonita, em paz, para mostrar às autoridades, tá? Que a Barreira é sim um lugar aconchegante, né? E um lugar que tem vascaínos apaixonados. Certo, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.